conhecer o nosso Deus. Eu agradeço pelo convite, que Deus abençoe a vida do pastor Samuel, a nossa irmã Aline, do conjunto Estrela da Manhã, e as irmãs que aqui nesta noite estamos reunidos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu, desde o dia que a irmã me fez o convite, tremendo, né? Porque quando a gente chega aqui para trazer uma palavra final, a palavra tem que vir diretamente do céu. E eu creio que a palavra dele é viva e poderosa. Isaías 6. Deus, nesta noite, ele tem um recado para você no livro do profeta Isaías, em nome de Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é tremenda nesta noite. E santa. A palavra diz que Isaías, o tema desta palavra está falando: Isaías é escolhido e consagrado para Deus tem uma chamada na tua vida como profeta, e também assim na minha. Mas eu estudei outro tema para trazer, desde o dia que a irmã Andressa me falou. E quando foi hoje, na tarde da bênção, para a honra e a glória dele, Deus usou a pastora Denilce. E no final do culto da tarde da bênção, essa foi a palavra inicial na tarde da bênção, e ela falou assim: família, quando eu terminou para finalizar, você vai levar a palavra hoje à noite, e Deus te manda trocar. Não é aquela, ela nem sabia que palavra eu tinha escolhido. É esta aqui, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Igreja, Isaías era um profeta de Deus. Quando Deus chamou Isaías, escolheu para Isaías entregar em todas as nações, para o povo de Deus que estava em rebelde. E o povo de Deus, nós somos um povo rebelde, um povo escolhido pelo Senhor, mas sim um povo rebelde. E esta palavra é também um testemunho meu. Quando eu tinha 17 anos, em Pernambuco, Deus me trouxe para São Paulo, ali na Baixada Santista. Eu vou ser rápida, breve, as horas já se passou. E ali Deus, eu nasci no berço do Evangelho. Mas, quando eu completei 17 anos em igreja, eu
eu saí e fui escolher um esposo no mundo. E ali eu perdi o desejo de adorar. A minha mãe é uma mulher crente, prudente na presença do Senhor, santa, uma mulher de oração, uma mulher que quando ela falava em línguas estranhas, o inferno estremecia. E quando eu cheguei na Baixada Santista, escolhi este homem, me casei e fui embora, e vim embora. E grande foi a luta, grande foi a batalha, o alcoólatra. Não queria nada com Deus. E ali, quando eu tive meu filho, ali Deus começou a trabalhar na minha vida, a mostrar que quando você tem uma chamada, que você é escolhido pelo Senhor, não adianta você correr. Igreja, eu não queria mais fazer a vontade do Senhor. Isaías, ele descansou, ele parou, porque ele ali se acolheu diante do rei Uzias. O que era que Isaías queria mais fazer dentro do palácio? Não queria mais nada. A palavra diz assim: foi preciso que o rei Uzias descesse a cidade, para que Isaías estivesse este encontro com o Senhor. E nesta noite, Deus está falando com alguém aqui que não quer mais nenhum compromisso com Ele. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas ele era alcoólatra, tão terrível. Me humilhava, me xingava. E um dia eu tive que correr para os pés do Senhor e reconhecer que quando Deus tem uma chamada, é no extremo mesmo que tu tem que chegar dele. E eu fui, aceitei, voltei para ele. E ali foi 18 anos de guerra. E comecei a marchar no ciclo de oração, a pelejar, a orar. Me acolhi ali no meio das irmãs sem experiência. E eu sempre gostei de ficar perto de irmãs, mas cabelo branco com experiência. E ali com 25 anos, 26 anos, Deus me deu o ciclo de oração para dirigir. Entrei em uma favela, Deus me colocou dentro de uma favela ali na Vila Esperança, em Cubatão, que os traficantes ali mandavam. Mas se tem uma coisa que o traficante não mexe, é com o povo de Deus. Nenhuma irmã queria aceitar esse trabalho. O pastor veio, escolheu, o pastor Bernardo disse assim: eu já sei, essa madrugada Deus falou que a irmã Miriam vai dirigir o ciclo de oração e o culto de milagre. E nesse culto de milagre à noite, eu estava pregando ali em Lázaro. E quando eu estava pregando esta palavra, já no final da palavra, um desses homens que era traficante, baixinho, eu não conhecia nada naquele lugar porque eu morava em outro bairro. Quando eu comecei a pregar, o microfone estava numa altura tão grande, a igreja tão humilde, o piso de barro, os bancos tudo velhinho, era uma igreja que tinha acabado de abrir. E ali eu pregando, a segunda e a terceira dirigente, uma estava com câncer, a outra tinha trombose, irmã Maria, com o olho fechado, que não podia ficar em pé. E eu dizendo: intercede, porque Deus hoje vai fazer a diferença. E neste momento, quando eu já estava no final do trabalho, da pregação, o porteiro correu, tremendo, e falou assim: irmã Miriam, fulano
porque nós vamos perecer. Eu falei, por que nós vamos perecer? Ele disse assim, um dos traficantes está vindo aí com 2 revólveres na cintura, arrastando a esposa dele pelo cabelo. E já está entrando. E ele tremendo disse, volte para a porta, você é homem de Deus, retorne para lá e fique onde Deus te colocou, porque nada ele vai fazer aqui dentro. Porque quem está trazendo ele é Deus. E se ele fazer a cobra eterna, eu entrego o carro já. Igreja, lá vinha aquele homem embaixo, numa fúria tão grande, aquela mulher bêbada, drogada, fedendo. Olha, a situação não era boa. E irmã Maria disse assim, irmã Miriam, fica de pé, porque Deus derramou a porção dobrada nesta noite. Eu disse, clama, intercede, igreja. E ali, quando ele chegou na minha frente, ele dizia assim, alguém já desceu a Serra do Mar, em Santos? Sabe que o governador Mário Covas fez um monte de viaduto, um em cima do outro, ali na Imigrante, para as carretas descer. E a igreja é embaixo desses viadutos da Imigrante. Ele disse assim para mim, eu estava subindo no viaduto agora da Imigrante para jogar essa mulher, essa atriz da Imigrante embaixo para ela morrer. Mas a sua voz tão impactante, dizendo que o Lázaro, após 4 dias, ressuscitou do túmulo. Ele ressuscitou. Esse Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. E eu não consegui matar a minha esposa. Ele disse assim, eu preciso que ele resolva a minha situação nesta noite. Ai, elevar-se terra. Ai, tu tem falado assim, não tem mais saída. O Senhor diz nesta noite que vem. Aí ele disse assim para mim, este Deus que você clama nesta noite, ele vai ter que resolver a minha situação. Se ele não vai resolver, ele já resolveu. Oh, glória! Ele já resolveu! Ele já resolveu a tua E quando eu falei, ele já resolveu, não, aquele homem dobrou o joelho assim na minha frente e começou a chorar. E disse, ajude a minha esposa. Faz 10 dias que os meus filhos não comem, a minha mulher não dorme, corre de um lado para o outro, louca, e eu não aguento mais a situação. Eu disse, a situação acabou. Deus chegou da casa da vitória. Assim como ele deu vitória, assim como ele chegou naquele túmulo e deu vitória e ressuscitou Lázaro, ele está ressuscitando esta mulher. Igreja, aquela mulher começou a andar igual uma sucuri no corredor da igreja. Possessa de demônios, era legião. O dente dela ficava olhando para mim. Eu me ajoelhei, ela estava deitada, rolando no chão. Coloquei a mão na cabeça, segurei, coloquei a boca dentro do ouvido dela e disse: sai, legião, pega a tua bagagem, tu perdeu a parada. Aí
o rei morreu. Isaías ali cada vez mais, creio eu, que deu a depressão, chegou e desceu, e agora? Abatido, angustiado, e ali veio aquela grande visão da vida de Isaías. Chegou a terra do céu. Esta noite, Deus vai te dar uma grande visão. Já começou. E ali Isaías teve um grande encontro com Deus. E ali eu entreguei trabalho. Deus me tirou do ciclo da Vila Esperança, me levou para a Ilha Caraguatá. Um ciclo de oração, dirigi ali, trabalhei. Era cantor, era as irmãs vizinhas da igreja que não queria nada com Jesus. Um dia eu cheguei angustiada porque o meu esposo, as irmãs não sabem do meu testemunho, mas eu vou voltar aqui e contar o meu testemunho. Ele chegou para almoçar bêbado, eu me arrumando para ir dirigir o ciclo de oração. Ele pegou, porque o homem alcoólatra, quem é alcoólatra não gosta de carne frita, gosta de comida no molho, porque resseca muito o estômago alto. Eu não sabia, não tinha essa experiência. E fritei o bife. Igreja, ele pegou 1,5 kg de carne dentro da geladeira, mas jogou no meu rosto, que eu fiquei com o rosto todo. A lágrima desceu, eu disse: Jesus, o que eu vou fazer agora no ciclo de oração? Com a cara toda arrebentada. E Jesus disse: pega o ônibus. Peguei o ônibus angustiada, subi. E quando cheguei no ciclo de oração, me ajoelhei e disse assim: eu não vou orar hoje, eu só vou me ajoelhar. Não vou falar nada, porque eu estou angustiada. Quando eu falei isso, aquela porção desceu. E ali eu comecei a clamar. E ali Jesus disse assim: hoje tu vai ter que invocar os lares. Tu vai ter que invocar os lares. Aí eu comecei a orar: Senhor, entra nos lares, toma nas tuas mãos, olha os casais. E aí eu comecei a orar. Mas quando foi no final do culto, lá veio uma mulher com a mala desse tamanho, entrou no culto, e ali eu fiz o apelo naquela tarde. E quando eu fiz o apelo, ela veio até a mim chorando, se ajoelhou, colocou a mala do lado, e eu coloquei o microfone na boca dela. Ela disse assim: como é o seu nome? Eu disse: é Miriam. Ela disse assim: irmã Miriam, eu moro naquela casa, aqui na frente da igreja, e você acredita, você não sabe, mas o Deus que habita na tua vida sabe. Eu arrumei a minha mala, preparei minhas coisas, meu esposo está trabalhando, o meu amante na esquina, dentro do carro, e disse assim: eu te espero aqui, arruma a tua mala e sai e vem, e nós vamos sumir no mundo hoje já. Mas que quando tu começou a clamar, tu começou a buscar, eu senti a porção, algo diferente, eu tremi. Eu comecei a chorar, fechei o portão e eu chorando. Cheguei até o carro chorando, que quando o carro deu partida, que eu cheguei debaixo do viaduto na esquina, Deus falou: volta e entra no ciclo de oração. E ali ela desceu do carro, entrou e aceitou Jesus. Entreguei todos os trabalhos. Chegou um tempo que eu entreguei, não queria mais trabalhar com homem. Para Deus, fui trabalhar com homem. Falei: pastor, não quero mais, vou dirigir mais a ciclo de oração, vou trabalhar. Vou trabalhar porque o meu esposo me xinga, me pilha.
porque eu sou uma preguiçosa e aqueles palavrões que todos sabem que um alcoólatra faz. E fui. O pastor disse: uma mulher não faça isso. Disse: não, eu vou trabalhar. Eu trabalhei, nossa, entreguei tudo. Infeliz da vida. Mas passou um tempo, não tinha mais tempo de ir para a igreja. Deus está falando com alguém, né? Sai. E eu não ia mais para a igreja. Trabalhar, comprar coisa, e aquilo, e aquilo. Aí um dia minha irmã chegou na minha casa e disse assim: olha, lá na favela tal do Sítio Novo, está tendo uma campanha, as mulheres de Deus marchando grande ao Pentecoste. Foi uma campanha de 7 dias. E hoje é o último dia da campanha, vai fechar com chave de ouro. Eu disse: não vou, porque amanhã eu vou acordar cedo para ir trabalhar. Minha irmã disse: tu vai. As irmãs sabem, a igreja sabe que Pernambuco, quando entra numa parada, não entra para perder, não, entra para ganhar. Aleluia! Aí a minha irmã disse: você vai sujeita. A minha irmã você vai sim sujeita. Sabe quem está te chamando de sujeita? Eu disse: eu sei. A minha irmã também não pede parada, disse: vai, se arruma e passa, porque se tu não for, aí eu corri e troquei e sentei no último banco da igreja, uma igreja de madeira, ali na Baixada. As irmãs sabem, por causa da praia, tem muito manto, e a igreja tem um assoalho de madeira, e ali todos os bancos cheios. Eu cheguei na última banco e sentei. Chegou a hora da palavra final. E qual foi a palavra? Isaías. Deus. E aquela mulher, a missionária que pregou, ela descia do púlpito, era uma chave de mas tinha mais de 100 pessoas dentro daquela igreja, mas ela não ficava na frente do púlpito pregando. Ela descia pelo corredor diretamente. Ela ia Deus está falando com alguém nesta noite. Se prepara. E ela marchava até o final e disse, chegava no último banco, na direção que eu estava, escondi tanto que fiquei no canto da parede. Não tinha como ela chegar até lá, mas ela pegava a mão, apontava e dizia assim: foi no ano, foi preciso que Deus tirasse o rei Uzias da terra para que Isaías chegasse na presença dele. Foi preciso o rei morrer para que Isaías voltasse a fazer o querer de Deus. Vai ser preciso alguém morrer para que tu se levante, assim como o profeta. Tu fechou a tua boca. E ali eu saí, terminou o culto. E quando eu cheguei na esquina da igreja, minhas duas irmãs olhou para mim e disse: por que tu está chorando? Eu disse: Deus vai descer alguém que eu amo muito para que eu volte a fazer o querer dele. A minha irmã olhou para mim e disse assim: mas a palavra diz que é alguém nobre. O rei é nobre. Quem morreu foi um nobre. Alai, balabassi, riquedas. E quando foi com 10 dias, a minha mãe, a minha rainha, teve um derrame na cozinha e caiu. E quando a minha mãe caiu, minha mãe já estava preparada. As minhas duas irmãs chorando, tremendo, e olhou para mim e disse: Deus te avisou. Eu
sozinho. Mas quando a vida é esperança, e aqui eu comecei a clamar. Minha mãe foi internada, minha mãe ficou de um lado todo. Igreja, foi 10 dias comigo. Dentro de 10 dias que minha mãe estava internada, a minha mãe olhou para o médico e disse assim: eu preciso ir para casa. Já acabou a minha dor. E o médico olhou para o meu pai e minha irmã e disse: mas eu não tenho como liberar. E ali liberou a minha mãe. O meu pai assinou que ela quer acabar. E quando a minha mãe chegou de tarde, no dia 16 de setembro de 2007, minha mãe chegou 1h da tarde. Nesse dia 16, eu me ajoelhava no trabalho e me levantava, me ajoelhava e dizia: não leve a minha mãe. Eu incomodei o céu o dia inteiro. Sabe quando você está diante do trono e diz assim: não leve ela, por favor. Isso, quando foi 11 horas da noite, meu pai ligou lá de Pernambuco e eu aqui em São Paulo e disse: a tua mãe acabou de partir. 11 horas da noite. Eu sentei na minha cama. No momento que eu me sentei, eu fechei o olho e eu vi, assim como Isaías viu, o anjo marchando até a presença do rei, se curvando e dizendo assim: mestre, e a tua filha Maria? E o mestre respondeu para o anjo: chegou a hora. Ai, manabalaça, chegou a hora. É que ai, terra, dai. E ali a minha mãe partiu para a glória do Senhor. E eu fechei o meu coração, triste, angustiada, sem querer compromisso com Deus. Mas aonde eu ia, Deus falava comigo através de Isaías 6. Foi preciso o rei morrer para que Isaías voltasse a reconhecer que Deus é Deus. E quando Deus te ordenar, colocou algo nas tuas mãos, faça, não desista, porque Deus, Ele te compra de uma forma ou de outra. O Senhor, Ele faz, Ele tem a sua obra, Ele tem o seu trabalhar. Não somos nós que fazemos, é Ele quem faz por nós. Aí Isaías falou o que para ele? Eis-me aqui, envia-me. Envia-me a ti. É para você. Deus te escolheu para tu em fazer a vontade dele, não é a tua. Não é a tua. Aí o Senhor me trouxe para Bauru. E eu não queria também ficar quieto no meu canto. A família do meu esposo da missionária. E eu cheguei aqui e disse: não, eu não vou ficar na missionária. Eu nasci no ministério de Belém. Amo. Aqui tem irmãs do Belém aqui. Glória a Deus. E ali, a minha mãe passou 48 anos dentro do ministério. Só foi quando Jesus recolheu. Eu disse: não, não vou ficar no ministério da missionária, porque eu sou de Belém e tal. Aí meu esposo falou assim: não, eu vou ficar na missionária, porque a minha mãe já está na missionária, minhas irmãs, e você também vai ficar. Eu disse: a minha esposa tem que obedecer o esposo. E eu estou aqui na missionária até hoje, para a honra e a glória de Deus. E
também só se escondendo, continuando sem querer fazer a vontade de Deus. Fiquei no Carolina, depois o Senhor veio morar aqui na Balcão e fiquei na sede. E um dia antes do Senhor me chamar para dirigir a tarde da bênção aqui no Ciclo de Oração, uma tarde, porque aqui tem muitos viciados. Meu Deus, como é difícil. Você sai na rua, só andarilho. E uma tarde eu descendo, eu já vou terminar, viu, pastor? As irmãs, segura aí um pouquinho, eu já estou acabando. E eu descendo ali, a Batista de Carvalho, uma cigana, 4 ciganas. E quando eu descia ali na papelaria Imagem, a cigana me fechou. Todas 4. Ela saiu e lá vem. Eu estava tão nervosa, tinha acontecido algo. A cigana ela me fechou e disse: eu vou ler tua mão agora. Pegou na minha mão, eu deixei. E quando ela pegou na minha mão, ela pegou na esquerda. E quando ela pegou na minha mão esquerda, eu peguei na direita dela. Quando eu segurei a mão direita dela, eu disse: não, hoje eu que vou ler a tua mão. Sou eu que vou ler a tua mão. E comecei a marchar. Ali na frente da pedra, e quando eu comecei a marchar, o povo se aproximou. Eu disse: tu correu, mas nessa tarde, tu vai recorrer, tu vai voltar. Vai lavar assim. Ela começou a chorar, uma loira magrinha, e ela disse assim: eu era da Deus, e a avó disse: não era não, você é. Você é. E aí, a cena cai. E você nesta noite diz assim: eu era profeta, eu era dirigente, eu era evangelista, e eu era, não foi. Porque nesta noite, Deus vai mudar a situação na tua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Senhor. Amém? Graças a Deus pelo resultado da palavra de Deus. Eu acredito que nós temos ouvidos muito bons, né? Para ouvir o que eu estou falando esta noite. Não espera alguém ter que morrer, viu, irmão? Para entrar na presença de Deus. Seja feliz, entra na presença de Deus hoje. Se você não entrou ainda, né? Eu convido você a entrar. Em nome de Jesus. Grande obra Deus tem a fazer no nosso meio. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos. E que a minha gratidão a todos os irmãos que participaram, as igrejas que vieram convidadas. Irmã Vera, a senhora é esposa do cantor Natalino Silva. Eu não sabia. Eu falei para a irmã Sara: pega o telefone do cantor Natalino Silva. Nós vamos prosperar o povo dos barões e nós vamos chamar os barões lá, o pastor lá, vamos vir para ministrar a palavra para nós, e o cantor para cantar. Louvado Deus conosco aqui. E eu nem sabia que era uma da senhora, né? Então, a irmã deixa por gentileza o contato do irmão Natalino, que nós estaremos entrando em contato. Em nome de Jesus, já adiantando os irmãos, tendo a possibilidade, né? E irmã Shirley, externa lá um abraço ali, a missionária Margarida. Fala para ela que eu estou muito agradecido, tá? E agora nós somos servidores de novo, né? Porque é mais uma programação lá, nós tendo a possibilidade, nós estaremos lá dando glória a Deus, aleluia. Pastor Aguinaldo também, viu, começando a sua vida, é um prazer ter o Senhor conosco, esse grupo que acompanha o Senhor, tendo também trabalho lá, estamos vivendo de novo, né? E a Bíblia fala: ninguém vai coisa alguma,
a não ser o amor, né? Então a gente não quer ter elemento, não. Amém? Quero ser a noite com o Wesley, com o Joyce, vamos orar. Já quero que vocês vão orar para Deus restaurar a voz da irmã, né? A irmã está louvando Deus junto com o esposo, né? Vocês são uma bênção na nossa vida. E foi de boas vindas aqui para Bauru, viu? Pode ter certeza. Grande é a obra da vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Senhora Miriam, que Deus te abençoe. Obrigado por atender o convite, viu? Que Deus te abençoe. E agora vai voltar, vai contar o testemunho, né? Ela vai voltar mesmo, em nome de Jesus. Vamos agendar a irmã, em nome de Jesus. Pastor Wagner também, que Deus abençoe. Todos os irmãos, colocamos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração aqui de agradecimento ao nosso bom e querido Deus.